bondade, da tua misericórdia. E Deus, nós louvamos o teu nome nesse dia, porque acordamos, ó Deus, estamos com saúde, estamos de pé, estamos vivos pela tua glória, para a tua glória. Senhor, estamos aqui para oferecer um sacrifício de louvor a ti, Senhor. Nosso culto racional, nosso culto, Deus, que não é, Pai, obrigado, mas é, Deus, de todo o nosso coração. Nós estamos obrigados a estar aqui. Nós estamos aqui por amor à tua obra, por amor à tua palavra, por amor, Senhor, à tua presença. Porque quando estamos na tua presença, nós somos ministrados, nós somos conduzidos, nós somos orientados, nós somos fortalecidos, somos transformados de glória em glória, Senhor, pelo poder do teu nome. Está na tua presença, Deus, é o lugar onde nós temos as nossas energias recarregadas, é onde temos as nossas forças, ó Deus, ainda mais fortalecidas. Somos fortalecidos, ó Deus, para continuar, Deus, nesse mundo que temos tribulações, que temos aflições, mas a tua presença, Senhor, é esse lugar, Deus, de renovo, de refrigério. Venhamos sentir tudo isso, Deus, esse dia. Venhamos nos deleitar na tua presença, Pai. Estamos na casa do Pai, nos sentimos à vontade, nos sentimos, ó Deus, acolhidos, recebidos e amados nesse lugar. Senhor, que a tua graça, Senhor, seja derramada aqui sobre todos que aqui chegarem. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e te buscamos nessa manhã. Aleluia. Dê um aplauso, igreja, ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor, com as suas palmas. Só Ele é digno. Aleluia. Vamos cantar com alegria, amém? Quem não acordou agora vai acordar. Vai despertar.
quero estar de Ti, perto quero estar do Teu amor, assim como Maria, que escolheu a boa parte, Deus. Nós queremos estar aos Teus pés, mais chegados, ó Deus, do que qualquer outro nesse lugar. Nós queremos correr para os Teus pés, Senhor. Estar, Deus, bebendo do Teu Espírito, se alimentando do Teu Espírito, da Tua palavra, Senhor, que é vida para os nossos ossos. Senhor, que nós hoje, Deus, venhamos escolher esse lugar, que nada nos distraia aqui, Senhor. Os pensamentos, os problemas fiquem dessa porta para lá, que aqui nós venhamos mergulhar no Teu Espírito, sabendo que Tu és o Deus abundante, Deus de paz, Deus de amor. Queremos ser tocados, ó Deus, pela Tua presença gloriosa, Espírito Santo. Perto quero estar, junto aos Teus pés.
Nós cremos que Jesus está aqui para operar milagres. Amém? Jesus está aqui para salvar vidas. Então, eu agradeço esse nome que tem todo o poder, tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra, para fazer o impossível. Adore a Jesus, Ele está aqui presente. Onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. E aqui Ele está, aqui tem mais do que 2 pessoas, e muitas pessoas o agradecendo, adorando, porque só Ele é digno, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o homem de branco que está aqui para passear no nosso meio.
jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você pode ter uma Bíblia na sua casa, você pode ter uma Bíblia no seu telefone, mas a palavra do Senhor é aqui que está escondida no teu coração. Se você deixar ela dentro do teu coração e meditar durante o dia, durante o teu trabalho, durante a tua escola, não sei o que você vai estar fazendo, mas de vez em quando o Senhor te lembra um versículo e naquele momento tu medita: oh Senhor, como tu és maravilhoso. Obrigado por falar, Senhor, comigo em todos os momentos. Você pode agradecer a Deus pela bondade dele na tua vida e pedir para ele revelar a tua vida, o desejo dele no teu coração. Oh Senhor, nós não queremos ser enganados pelo mundo, Senhor, porque nós queremos, Senhor, que o Senhor revele a nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós não queremos pecar contra ti, Senhor, mas nós sabemos que nós só não pecaremos, ó Pai, se nós estivermos firmes em ti, Senhor. Oh Senhor Jesus, salva-nos mais uma vez, Senhor. Salva-nos da inveja, da soberba, Senhor, da arrogância, da promiscuidade, Senhor, dos desejos, ó Pai, que o mundo nos oferece, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor, porque a tua graça é tremenda, Senhor, e ela se derrama sobre nós todos os dias. Porque o ar que nós estamos respirando nesse momento é por tua graça, Senhor. Tudo é por ti e é para ti, Senhor. E do que é teu nós te damos, ó Pai. Nós te louvamos nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. E nós te damos uma salva de palmas, ó Pai, porque tu sempre será bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo ao nosso coração. Vamos cantar com alegria ao Senhor. Thank
observou aquela viúva pobre no cenáculo, hoje Ele te observa, amém? Os olhos do Senhor estão sobre nós. Tenha um coração liberal na presença de Deus. Não tenha medo de dar na obra de Deus. O Senhor não deve a ninguém. Ele abençoa a nossa vida de maneira tão abundante, tão sobrenatural. Nós temos certeza e convicção de que Deus não deixa faltar a nenhum dos seus. Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os jovens, os velhos, abençoe a todos, Pai. Senhor, estende a tua mão nesse momento. Olha para cada um, olha para o seu coração, Deus. Olha para essa intenção, ó Deus, do seu coração, em trazer o melhor, em trazer suas primícias, em trazer, Senhor, a melhor oferta, o melhor sacrifício, Deus, na tua casa, no teu altar. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o melhor tu darás, ó Deus, para a casa de cada um. O melhor tu enviará, o melhor alimento, Senhor, a melhor provisão, porque tu és assim, tu és excelente, tu és um Deus excelente. Tu não dás, Senhor, o resto, as sobras, mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, libera uma bênção sobrenatural sobre a vida de cada um aqui. Que venhamos ouvir os testemunhos, ó Deus. Que venhamos ver, Deus, as portas se abrirem diante dos nossos olhos. Senhor, a multiplicação acontecendo nas nossas cestas, nas nossas dispensas. Deus, em nome de Jesus, repreende, Deus, todo inimigo. Repreende todo mal, ó Deus, em nome de Jesus. Que a tua paz, ó Deus, esteja sobre nós. Tua prosperidade, Deus, esteja sobre a casa de cada um, em nome de Jesus. Santifica cada dízimo, cada oferta para a glória do teu nome. E a igreja diga amém. Amém. Graças e paz, amados. Amém ou não amém, irmão? Amém. Tinha alguém com saudade de nós? Você estava, né? Feche os teus olhos. Eu creio que tua presença está aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor nos acordou, nos despertou hoje, Pai, para sermos abençoados nesse lugar, meu Deus. E aqueles que vieram, eu creio que em nome de Jesus receberão da tua parte. Senhor, visita aquelas pessoas que estão doentes, que era para estar ocupando um desses lugares, mas estão com alguma doença, meu Pai. Estão enfermos, estão acamados. Eu te peço que tu visites cada uma dessas pessoas, porque tu és o nosso Pai, tu és o Deus que cuida, tu és o Deus que olha para os teus filhos e tem carinho, e tem alegria de nos abençoar, de nos ver crescer na tua presença. Eu creio, Senhor, que tu estás aqui nesse lugar. Eu creio, Espírito Santo, tu és o nosso Pai. Oh, aleluia. Continue na presença do Eterno, irmãos. Abra o teu coração. Muitos me conhecem pelo nome. Cante. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou?
O Senhor é a nossa força, irmãos. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Aleluia, Deus. Você é bem-vindo nesse lugar, papai. Aleluia. Eu sou aquele que te ouviu. Canta, igreja. Eu sou o único que escolheu ficar. Enquanto muitos nos abandonam, o Senhor não nos abandona. Oh, Rabaxabas. Sigo com Yeshua, o pão da vida de Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel. Diga. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia. Na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento. Eu quero diga, com profundidade, na intimidade. Para terminar, diga, eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. O Deus está aqui nesse lugar. Vamos abrir aqui a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Os que estão armados, aleluia, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto diante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem a corvos para os alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor tinha dito, e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou, e por falta da chuva na terra, então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Sarepta em Sidom, fique por lá, ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Então ela ia buscar água e gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. 1
Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que tem, traga-o para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Fecha os teus olhos, Deus maravilhoso. Nós estamos aqui, Pai, nos humilhando diante da Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, como a Tati falou, não porque nós somos obrigados, não porque alguém impôs alguma lei, alguma regra para estarmos na Tua casa, na Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, de livre e espontânea vontade, porque nós somos atraídos pelo Teu amor, porque nós somos atraídos pela Tua graça, meu Pai. Deus amado, o Senhor recebeu louvores, a igreja cantou, a igreja te adorou, a igreja te exaltou, e agora queremos, Pai, ouvir a Tua voz, meu Deus. Pai, fala ao nosso coração, me usa como instrumento nas Tuas mãos, meu Pai, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração seja direcionada a Ti. Continua com os Teus anjos acampados ao redor dessa igreja, meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Quantos estão com frio aí? Tá não, né? Pois não reclame não, irmão, do frio. A gente passou uma semana num clima tão maravilhoso de 16 graus, moço. 15 graus, 18. Irmão, parece que eu estava no paraíso. Aí quando a gente pisou no aeroporto aqui, quando eu saí daquele vidro, aí veio a realidade em cima da gente. Aquele calor. Quem gosta de calor? Misericórdia, é muito ruim calor. Ô, coisa boa. Então, a gente vai falar nessa manhã sobre a provisão de Deus em tempos de crise. Quantos acreditam que Deus está te sustentando? Amém. Irmãos, nós passamos por momentos muito difíceis. Quando a gente passou pela pandemia, por falar nisso, a pandemia que levou muitas vidas, né? Eu lembro que quando foi decretado que a gente teria que ficar em casa, todo mundo em casa, não sai da sua casa, eu pensei, meu Deus, eu começo a economizar. E eu olhei para o meu menino, esse menino come demais. E agora? Eu disse, Dani, até o último caroço de feijão a gente vai comer. Até o último caroço de arroz, não joga nada. E a gente começou a economizar. Irmãos, eu trabalhei 19 anos como consultor de vendas da Trus. E o ano que eu mais vendi foi o ano da pandemia, você acredita? Um ano que estava tudo fechado, né? Aquela incerteza do que iria acontecer, pessoas morrendo, e foi o ano que Deus mais cuidou da minha vida. Deus mais me abençoou. Então, Deus, Ele sempre providencia um socorro, um auxílio para aqueles que estão ouvindo, estão dispostos a ouvir a sua voz. Amém ou amém? Então, eu estava pesquisando algumas coisas e eu pesquisei sobre a Transparência Internacional, que foi fundada em 1993. E esse órgão, ele tem um propósito, tem um intuito de combater a corrupção em todo esse mundo que a gente vive. E dos 180 países que estão ali relacionados pela Transparência Internacional, o nosso Brasil está no lugar 107. Está bem distante de ser um país onde a gente pode fechar os olhos e confiar que os nossos governantes vão fazer o que é certo e principalmente o que é justo. Você imagina quando tu liga a tua torneira da tua casa, o que é que tem que sair? Oi. Tem que sair água. Aí tu imagina se o teu vizinho quebra um cano teu lá, aí Marcos, aí bota um puxadinho e puxa para ele. E a tua rua todinha está puxando água da tua casa. Vai chegar o que na tua casa, irmão? Vai chegar água, porque todo mundo está roubando tua água. Então, eu e você, nós trabalhamos e pagamos muito imposto, é ou não é? Mais de 40% de tudo que eu e você compramos é de imposto. Então o imposto era para voltar para o beneficiário, que somos nós. E não volta, porque o país está infestado de pessoas que querem usurpar do nosso direito.
O meu sogro, né, vocês sabem que ele é muito, Maia, bem agitado, né? E ele disse, uma vez, quase que derrubou no hospital, fez tanta confusão para atender a esposa dele. Ele disse que chegou com ela carregando no colo, porque ela tinha leucemia. E precisava urgente. Ele disse, fez um escarcéu e atenderam ele. Então não precisaria a gente fazer barulho para sermos agraciados com aquilo que nós trabalhamos. Amém ou amém? Então, irmãos, nesses últimos anos, eu digo nos últimos 20, 30 anos, eu sou novo, eu tenho 30 e poucos anos, mas a gente vai ouvindo a história. Tá rindo de ver, meus filhos? Nesses últimos anos, a história nos mostra que a corrupção tem destruído as nações. A gente vê, por exemplo, a Venezuela aqui pertinho da gente. Ontem teve um apagão em Roraima, vocês souberam? Influência do Maduro, que quer invadir a Guiana e tem que passar pelo território brasileiro de Roraima. Teve um apagão. O Maduro, ele comprou todas as forças armadas. Ele comprou todos os generais. A Venezuela, para você ter ideia, é o país que mais tem generais, mais de 2.000 generais. No Brasil, em comparação, Bebeto, tem 190, 178 generais. Então a corrupção, o ser humano, ele é corruptível. É ou não é, irmão? Então, esses crimes, eles estão diretamente ligados e afetam o nosso sistema econômico. A gente vê aqui que Elias, ele estava em um lugar e ele teve que sair porque o rio se esvaziou, acabou a água. O ser humano está sempre em busca de lugares que tem água. Agora lá em Minas Gerais, a gente está aqui em Belo Horizonte, eles fizeram uma represa gigante, a represa da Pampulha, e a gente foi lá ver. Era uma água que tinha uma fonte, e eles pensaram, não, vamos represar essa água para a gente abastecer a cidade. Isso há anos e anos e anos atrás. Então, aonde tem água, tem vida. Tinha lá os peixinhos, tinha lá lontra, um monte de bicho lá naquela lagoa. Então, irmãos, isso de não recebermos o que nos é direito, isso afeta muito o nosso emocional, traz preocupação. Você vê que Elias, ele estava ali, mas ele estava sendo cuidado por Deus através de corvos. Imagina Elias ali, viu um corvinho, trazia um pedacinho de carne, trazia uma picanha com aquela gordura grossinha, Elias botava para dentro. Está dando microfone, está sentindo aqui? Espera aí, irmãos. Vou achar aqui. Elias recebia tudo, irmãos, porque Deus tinha um propósito na vida de Elias. Então eu creio que Deus também tem um propósito nas nossas vidas. Amém ou amém, irmão? Então afeta a nossa família, afeta o nosso convívio. Quantas vezes a gente discute em casa com a esposa? O marido discute e a mulher discute com o marido porque tem contas para pagar. Mulher não gasta demais, homem não gasta demais, que a gente está apertado. Então, irmãos, a vida já é difícil e as pessoas continuam a dificultar a vida ainda mais. Aqui a Bíblia fala mais para frente sobre um rei chamado Acabe. Vocês conhecem o rei Acabe, todo mundo conhece, né? E era um rei que, infelizmente, ele estava à frente de uma nação e esse rei estava distante de Deus. Tem um louvor que diz assim, ó: mais perto quero estar. Vocês conhecem? Meu Deus, de ti ainda seja tu que me una. Então, irmãos, esse rei, ele queria distância de Deus. Ele estava ali no poder, ele estava exercendo ali a autoridade de uma pessoa que era mais poderosa daquela nação.
E ao invés de ele trazer aquela nação para perto de Deus, ele estava se afastando e afastando todo o povo de Deus. Quando os governantes eles se distanciam de Deus, a nação sofre. É ou não é? O povo sofre. O rei Acabe foi o pior rei que Israel teve, o pior ainda. Enquanto que Davi hoje é lembrado como o melhor rei que Israel teve, como um rei que era valente de guerra, a gente vê que tem o outro lado. Tem o bom e tem o ruim. Para ter o vilão tem que ter o quê? O herói. Então o rei Acabe foi um dos piores. E Deus reprovava esse rei. Deus reprovava as atitudes dele. Aqui em Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz assim, ó: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo sofre, o povo geme. Irmãos, tanto de gente que a gente ficou no hotel no centro, mas tanto de gente que a gente viu assim, situação de rua ali em Belo Horizonte é absurdo. Muita gente. Não existe políticas públicas para acolher essas pessoas, para tirar essas pessoas dessa situação. Muitas delas estão ali por causa da droga, por causa de um vício, porque teve uma desilusão e foi parado ali naquela situação. Continua, tá ouvindo? Então nunca existiu alguém como Acabe. Quantos são casados aqui? Hein, irmão? É bem casado? É feliz? Amém. Esse homem aqui, ele era pressionado pela mulher dele. A Bíblia diz que a mulher sábia, está ouvindo, mas está incomodando. A mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói. Quantos se consideram mulheres sábias aqui? Meu nome é mulher sábia. Eu vou fazer 20 anos de casado. E toda vez que ela me perguntou, bonito, tá linda. Hoje ela acordou, se vestiu e falou, tá bom essa roupa, tá linda. Porque se eu falar, pronto, ela vai trocar tudo. Troca tudo, irmão. Então a mulher sábia, ela cuida bem do marido. A mulher sábia, ela cuida bem dos filhos. A mulher sábia trabalha. Quando eu namorava com a Dani, eu dizia, olha minha filha, eu tenho esse negócio de eu trabalhar e você ficar em casa não. Pode preparar aí para trabalhar. Eu disse, tem uma canoa, hein, irmão Francisco? Tá eu remando de um lado e tu remando do outro. Senão eu vou ficar cansado. Teve um tempo que ela ficou sem trabalhar, irmãos. E como eu trabalhava com vendas, eu passava o dia todo conversando. E chegava em casa, a mulher queria conversar. Eu, rapaz, já conversei tanto. E diz que a gente gasta umas 6.000 palavras por dia por aí. E eu ainda tive que gastar mais umas em casa. E quando ela trabalha, ela chega em casa cansada, não tem, né? A gente conversa o que tem que conversar, né, Ana? O que precisa conversar. Mas então, irmãos, essa mulher, ela pressionava esse homem para fazer o que ela queria. Ela manipulava ele. 1 Reis capítulo 21, versículo 25 diz assim, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E a Bíblia diz e relata que Acabe cometeu muitos pecados. Ele casou com essa mulher chamada Jezabel, que não era do povo de Deus. E a Bíblia fala sobre um jugo que deve haver, que deve ser igual. Tem que haver compatibilidade. Como é que eu vou casar? Eu sou cristão. Como é que eu vou casar com uma macumbeira? Não tinha como, irmão. Não tem como dar certo. Vai ter briga.
Não tem, já pensou se a Júlia torcesse Ceará, Marcos? Hã? Tinha como não? Mas ia pro estádio, ela do lado do outro, os dois do lado do outro. Mas ela tá rindo demais, amigo. Então tem que ter compatibilidade de pensamentos, de ideias. Como é que eu casaria com uma mulher que não queria ter filhos? Eu sempre fui doido para ser pai. Está ali o tamanho da minha filha, 14 anos. Aí não existiria a Nicole, não existiria a Alicia, não existiria o Caleb, não existiria o quarto que nunca vai vir, que ela não quer. Você está entendendo que tem que ter compatibilidade, irmão? Jezabel era totalmente o oposto de Acabe. Ele começou a adorar deuses estranhos por causa dela, porque ela vinha de uma cultura diferente. Ela trazia essa cultura para o reino de Israel. Acabe sacrificou o filho mais velho, sacrificou o filho mais novo para reconstruir ali a cidade de Jericó. Um filho amado, 2 filhos foram sacrificados a deuses como Moloque, para que houvesse uma reconstrução de uma cidade. Então essas questões, irmãos, que Acabe estava pervertendo o povo de Deus, isso acendeu em Deus a sua ira. E quem pode com a ira de Deus? Quem pode com o poder do nosso Deus, irmãos? A Bíblia diz que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Se você está caminhando com Deus, ninguém pode tocar na tua vida, ninguém pode tocar na tua família, ninguém pode tocar nos teus filhos, a não ser que Deus permita. Amém ou não amém? Então, a Bíblia que diz que Deus segurou a chuva por 3 anos. Por causa da rebeldia do rei, todo o povo ficou sem água. Deus manda Elias dizer a Acabe que não cairia orvalho nem chuva na terra durante um longo período, e isso traria à nação um período de grande estiagem. Está tendo uma guerra agora entre Paquistão e Índia. Alguém está sabendo? Eu acho que é só eu que gosto desses assuntos, né? Aí tem um rio chamado Rio Hindu. Esse rio sai da Índia, passa pela Índia e vai para o Paquistão. É o maior rio daquela região. Só que a Índia, ela pode travar a passagem do rio para o Paquistão. E eles fizeram isso agora. Tinha um tratado, uma lei, era o tratado mais antigo que existia. Era exatamente Índia e Paquistão. E eles fecharam a passagem do rio daqui para cá. 80% do Paquistão depende dessa água. Como é que faz? Aí começou mais uma guerra. E os 2 países têm armas nucleares. Então, irmãos, para uma nação que vive muito dependente da lavoura, da agricultura, para você comer sua carnezinha, seu franguinho, a gente depende de campos enormes para manter aqueles animais ali, dependendo de alimentação, de água. Então, nesse tempo aqui, a chuva, como hoje, é de suma importância para a agricultura. E isso causou um mal gigantesco para aquela nação. Imagina a gente com os nossos açudes, e os açudes tudo vazio porque não tem chuva. Como é que seria a situação, por exemplo, aqui dos nordestinos? Seria um caos completo, irmãos. A gente vê o açude tal sangrou, a alegria de ver a água em tudo que é canto. E aqui Deus, por causa de um rei rebelde, fez com que aquele povo passasse por todas essas dificuldades. Então a indústria, os serviços e o agro depende e sustenta um país através da água.
Os nossos agricultores devem ser muito valorizados, porque tudo que chega na nossa mesa são eles que estão lá cultivando. Não é não, missionário? O missionário plantava um monte de forma no interior, né? Irmão Nelson, cadê irmão Nelson? Tá dodói. Povo do interior que veio para a capital, a maioria vivia de agricultura. Então, quando a crise se instalou aqui em Israel, ela não escolheu aonde iria ficar, foi para todo mundo, afetando diretamente todas as pessoas. Não importa se você serve a Deus ou não, Deus trouxe provisão mesmo em tempo de crise. Esse texto nos mostra como Deus soprou vida em um ambiente de desespero e como foi possível sobreviver diante de uma situação de calamidade. Deus trouxe pragas no Egito, mas Deus cuidou daqueles que eram seus. Amém, irmãos? Amém. Deus disse a Elias, Deus, claro que de propósito Elias teve aquele rio ali seco, porque Deus tinha um propósito para Elias. E Deus mandou: vá lá, veja lá e converse com a viúva de Sarepta. Meu propósito com você é lá. Deus indica o lugar e a forma que iria sustentar Elias. Irmãos, Deus é sempre claro com os seus objetivos. Eu sei que às vezes a gente passa por situações difíceis, né, Paulinho? Você pensa assim: não tem, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Mas quantos aqui que têm fé em Deus confiam a tua vida nas mãos do Senhor? Se você confia, não interessa a forma que Deus vai te ajudar, a gente só tem que confiar. Elias estava num lugar, teria que se deslocar para outro. A Bíblia diz que Abraão era um homem bem de vida, rico, influente. Deus diz: sai desse teu conforto e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus mostrou de cara para Abraão, irmão. Deus falou assim: ó, tu vai lá, vai ser assim. Não, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E assim ele o fez. Nem sempre somos sustentados da forma que queremos ou pensamos. Às vezes você coloca na tua cabeça: eu quero isso, eu quero aquilo, e não é a vontade de Deus. E mesmo que Deus envie pessoas para te dizer: não é isso que eu quero, você: não, mas eu quero, está no meu coração, arde dentro de mim essa vontade de fazer isso que eu quero. Mas isso vai ser a ruína. Eu vi um jovem chamado Gotinha, que morreu agora num confronto contra os policiais do BOP, Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro. Aí tem um chefe chamado TH, e esses chefes de facções criminosas, eles são vistos com admiração por aqueles moradores da favela. Você sabia disso, irmão? É tanto que quando mataram ele agora, estava lotado o local do sepultamento. E esse jovem chamado Gotinha nasceu na favela, se criou, foi vendo toda aquela situação de tráfico, foi admirando e se colocou como o segurança desse TH, desse chefe de facção. Vivia nas redes sociais 20 anos, irmãos, novinho, postando carro bonito, com arma, com mulheres, festas, influência, distribuindo chocolate para as crianças no seu carrão de luxo dentro da favela. E mostrou ele morto. Não dava nem para ver o rosto dele todo desfigurado. Ele colocou na cabeça dele que ele teria êxito nessa caminhada, e acabou tendo a sua vida ceifada. Irmãos, eu e você, eu sempre costumo dizer, a igreja é um lugar de pessoas que estão buscando sempre agradar a Deus.
Quanto mais distante de Deus, pior nós ficamos. Então Elias, ele estava buscando agradar a Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus mostra a Elias onde encontrar água e ele seria alimentado pelos corvos. Para um judeu ser alimentado por um animal impuro devia ser algo repugnante, mas Elias sabe que aquela era a maneira mais confiável de sobreviver, e foi o próprio Deus que o instruiu. Então o irmão diz assim para o teu irmão: para de reclamar da vida, para de reclamar. Tem gente, irmão, que está lutando para sobreviver mais um dia. Se tem ovo, come ovo, irmão. Se tem farinha, é bom demais farinha. Se tem cuscuz, só o cuscuz com ovo, agradece a Deus. Ontem eu comi cuscuz com ovo e carnezinha. É bom demais, irmão. Agradece a Deus pelo que você tem. Eu falei com um monte de gente de rua lá em Belo Horizonte. A gente passava sempre por um local que tinha um homem, uma mulher deitada e um cachorro gordo do lado. Um homem e uma mulher bem magrinho, um cachorro gordo. Mas todo dia eles estavam ali, os três dormindo, tudo sujo, cheiro, estavam ali. E a gente tem tanta coisa em casa, falta uma coisinha ou outra, é normal, e a gente fica reclamando. Agradeça, irmão. Agradece porque Deus tem te dado o teu sustento. Agradece porque todo mês você tem um dinheirinho para comprar alguma coisa no supermercado, para pagar suas contas. Eu cheguei de viagem, eu dei R$50 para o meu vizinho, porque meu disjuntor fica disparando, desligando, e eu dei 14 placas solar lá em casa. Aí era um prejuízo passar uma semana sem placa solar gerando energia para mim. Cheguei, ele: não precisa não, que é isso, seu Léo. Me chama de seu Léo, mais velho que eu. Eu acho que ele vê essa barba, ele pensa que eu sou mais velho que ele que é mais velho que ele. Ele: que é isso, seu Léo? Aí eu peguei a mão, eu dei R$50 para ele. Eu: qual é o Pix? Não, não é meu Pix não. Aí a mão me deu 50 dele. Aí meu vizinho da frente, também recolhendo minhas coisas, preocupado: Léozinho, tua luz, me chama de Léozinho, eu chamo ele de Luizinho, né? Léozinho, tuas luzes aqui tudo acesa. Não, pode deixar aí fora acesa, Luizinho. E então o cachorro está só chorando, preocupado com a gente. Aí eu cheguei e mandei irmão um Pix de R$50. E eu pensei, o Paulista, que é o meu vizinho, que me chama de seu Léo, ele trabalha montando, que é aquilo ali mesmo? Cabide. E ele falou, na hora que eu cheguei, ele falou, a gente conversando e tal, passei quase 5 dias sem cabide e chegou agora. Então eu pensei, não, o cara está precisando, porque ele depende da venda do cabide, quase 5 dias. Então, irmãos, eu tenho certeza que eu fui uma pessoa que abençoou ele naquele momento. E as pessoas podem te surpreender também, e você recebe, não fica negando bênção não. Se alguém chegar e dizer, irmã Benedita, qual é o seu Pix? A senhora vai dizer, não preciso. Diz, irmã. Paulinho, qual é o seu Pix? Vou depositar R$2.000. Mas é só uma suposição. É só uma simulação. Quando alguém chegar, não desperdiça a bênção não, irmão. Eu nunca mais vou me esquecer do missionário que queria um carro e ganhou R$1.000. O missionário todo liso. Fez ali um negócio no supermercado, né, missionário? Botou um papelzinho, Senhor, me dá esse carro, me dá esse carro. Aí alguém liga para ele, supermercado, o senhor foi premiado. Ele pensou, que carro lindo, que era branco. Aí não, o senhor foi R$1.000, o senhor recebeu R$1.000. Quantos querem receber R$1.000? É trabalhar, irmão. Então, irmãos, se você for abençoado, a Bíblia diz que a gente não precisa correr atrás da bênção, ela vem até nós. Amém? O apóstolo Paulo aqui, em Filipenses capítulo 4, versículo 12, diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação,
Olha o que ele diz, ó. Seja bem alimentado. Quantos estão bem alimentados aqui? Seja com fome. Quantos estão com fome aqui? Tendo muito ou passando necessidade. Irmãos, em todos os momentos, Elias podia ter uma vida melhor, mas ele resolveu aceitar o chamado de Deus. João Batista podia ter uma vida melhor, mas ele se colocou como aquela voz que clamava no deserto, e era aquele que foi escolhido para receber o Filho de Deus. Então cada um de nós, irmãos, temos propósitos nas nossas vidas. Diz para a pessoa do outro lado assim, ó, não murmura, não reclama, diga assim, ó, agradeça, porque Deus está suprindo as nossas necessidades, irmãos. Eu creio nisso. Até a velha nossa nem vendo hoje. Foi o que houve depois de 10 anos, nunca faltaram hoje. Então a gente precisa aprender a nos mover para outras fontes que Deus nos proporciona. Ele estava ali diante do rio, o rio secou, vai lá que tem uma viúva lá que vai cuidar de você. E você vê que ele diz assim, ó, a mulher não tem nada. Ele, o que você tiver, o que vai lá ver o que é que tem lá. Eu acho lindo o meu sogro, irmão. Ele às vezes é chato, mas é gente boa. A gente estava lá sábado e ele sempre prepara tudo com carinho, comida, cozinha bem só. Aí chegou um rapaz que vende as reciclagens para ele. E ele disse, quem chega aqui na minha casa e pede comida, eu dou. Ele pegou, montou em um prato rapidinho, deu, o rapaz começou a comer. Ele disse, está ele, a Regina, a esposa dele. De noite chega uma pessoa com fome, ele vai lá rapidinho, fala alguma coisa e dá para comer. Quantos de nós, eu digo por mim também, a gente diz, não, tem não. Mas bora. E aqui, o que é que Elias recebeu da mulher? Ela disse, não, vá-se embora, profeta. Não tem nem para mim, meu filho vai ter para tu. Olha o que ela disse. Eu só vou preparar para mim e para o meu filho e a gente vai morrer. Olha a perspectiva da mulher. Vou fazer minha última refeição para o meu filho e vou morrer. Mas ela estava ali diante de um homem de Deus, irmãos. E o homem de Deus iria mudar a situação da vida dela. Ela não dispensou, ela acreditou nele. Elias, o que Elias encontra? Elias encontra uma mulher pobre, viúva, mãe de um filho que não possui nada, nem para ela, nem para o filho, e só tinha provisão para aquele dia. O dia que o profeta chegou na casa dela, seria o último dia que ela teria de comer. Qual poderia ser a perspectiva, a expectativa de Elias? Se Deus te tira de um lugar onde está sendo cuidado, como Elias estava, pelos corvos recebendo o alimento, Deus manda ele para um lugar onde não tinha nada. Elias reclamou a igreja. Se Deus mandar você para um lugar que está pior do que você está, agradeça, porque Deus pode estar preparando um lugar melhor depois. Às vezes a gente tem que dar passos para trás para darmos muitos passos para frente. Na guerra de 1939 a 45, quando os alemães estavam quase destruindo os soviéticos, Hitler marchando para cima dos soviéticos, dos russos. O que é que os russos fizeram? Vamos dar passos para trás. O exército começou a recuar. O exército recuou e foi deixando a terra toda destruída, destruindo tudo, prédios, estradas, tudo. Recuaram, e o exército alemão vindo. Quando o exército alemão pensou, vencemos, aí veio o inverno russo. Irmãos, foi um massacre. Aquele exército soviético que estava recuando começou a avançar.
e no flanco, lá do outro lado, veio mais gente e destruiu todos aqueles alemães. Você está entendendo, irmãos? A gente precisa dar muitas vezes passos para trás para darmos saltos para frente. E se Deus está no controle da tua vida, tudo vai dar certo. Tudo vai bem, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Para terminar, irmãos, Deus deseja nos dar esperança no meio do desespero. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não só... a irmã Ritinha também não veio hoje? A Vânia não veio hoje? Mãe pode viajar mais não, mãe. Viaja, o pessoal vai embora. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmão? Paciência. A paciência, a esperança. A experiência, a esperança. E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus quer transformar o teu desânimo em alegria e vigor. Quantas pessoas eu vi um vídeo de um rapaz de 20 anos num shopping lá na China, se eu não me engano. Ele do terceiro andar, ele saiu correndo, pulou o vidro e se jogou lá embaixo. Para uma pessoa tirar a vida desse jeito, ela deve estar em profundo desespero para acabar logo com esse sofrimento. Então, irmão, se não fosse Deus nos ajudando, o que seria de nós? Eu vejo, você me vê aqui, eu vejo você aqui. Eu sempre digo, muitas vezes a gente não precisa saber como é que o outro está. Mas cada um de nós temos as nossas dificuldades, amém ou amém? Temos os nossos conflitos, temos os nossos problemas. E muitas vezes nem eu posso ajudar você, nem você pode me ajudar, mas Deus está olhando tudo, irmãos. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Uma vez eu preguei aqui, não fica admirando como Asaf admirava a vida daqueles que têm muita coisa, irmão, deixe. Se Deus quis dar, não é de Deus, Ele dá para quem Ele quiser, Ele abençoa quem Ele quiser. O que Deus deu para mim e para você é o suficiente. É ou não é, irmão? Por isso que a gente tem que estar agradecendo sempre a Deus. Para terminar mesmo, Deus é um Deus criativo que não usa métodos humanos e convencionais para realizar provisões para o seu povo. Nunca queira colocar Deus numa caixinha. Não, Deus tem esse padrão, Deus age do jeito que Ele quiser. Deus no primeiro dia podia ter tirado o povo do Egito, não podia ser. Ele passou 10 pragas em cima daqueles egípcios. Deus disse para Moisés: olha, eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar para esse faraó, para esse povo, e que a história conte que eu sou Deus. Quando a gente vê a história da Bíblia, não foi só para aquele momento. É para a história ser passada para todas as gerações. De que Deus humilhou Faraó, de que Deus humilhou a Babilônia de Nabucodonosor. Então Deus, Ele humilha os nossos inimigos. Não estou falando de inimigo físico, estou falando de inimigo espiritual. Seja uma doença que vem, que tira a tua paz, que tira o teu sossego, uma enfermidade. Irmãos, confia que Deus está no controle da tua vida. A Zeneira aqui, a gente estava lá, né, na viagem, ela botou um áudio desesperador. Gente, o meu menino que é um menino de 70 anos. 70 anos, mas tem idade que é 15, 12, 2? Oh, meu Deus, bichinho. Essa carinha de bebê dele, ó. Aí depois postou uma fotozinha do bebê cheia de coisinha assim. Tem que comprar chuveiro para ele. Então, irmãos, como é que vocês viram que a Zelena foi acolhida? Com palavra, com oração. Quantos ali que oraram na
casas, Senhor. Cuida do Alberlânio, cuida da Zeneida, cuida da sua família. A gente podia ouvir aquele áudio, o problema é dela, não é não? Mas não somos assim, irmãos. Porque nós temos o amor de Deus em nossas vidas, dentro de nós. E o amor, ele é demonstrado, seja com palavras, seja com incentivo, seja com a proximidade, uma ligação, de ir na casa, né, irmãos? Nós precisamos. Amém ou amém? Então fica aí de pé. Fecha os teus olhos rapidinho. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai, por esses momentos. Na tua presença. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso. Ele disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você está aqui com toda a sinceridade do teu coração, Deus está te ouvindo. Aleluia. Cante esse louvor para a gente terminar esse culto de hoje. Se lançaram você numa porta e feriu. Pega na mão dessa pessoa que está aí do teu lado. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você e feriu. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus e a tua visão. Aleluia, Deus. Recebe a cura, recebe a unção, o som de ousadia, o som de multiplicação. Não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, canta, igreja, canta, adora. Levanta teus olhos e vê. Deus está. Eu creio, Jesus, eu creio, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio tanto em Ti, na Tua visão. Diga bem alto para todo mundo ouvir. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Diga, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, para terminar, diga, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Dá um abraço nessa pessoa que você cantou junto com ela. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Eu sei que Tu estás aqui nesse lugar. Abençoa a vida dela, seja abençoado. Amém ou amém? Quantos estão cheios
cheios da presença de Deus. Aleluia. Tem algum recado aí? Festa das Mães, sábado de 31 do 5 às 17h30, oração pela Lúcia. Lúcia? Lúcia? Tem Lúcia. Vizinha da Silvia está dizendo, tá. Eu estou no bus e vocês estão dizendo que a mulher apareceu. Eu estou entendendo que ela faleceu. Então pronto, Dia das Mães, sábado e 16 de outubro é meu aniversário. Amém? Estende a mão para a tua casa. Vai preparando os presentes, família. Estende a mão para a tua casa. Senhor Deus, eu te agradeço por esses momentos na tua presença. Por cada irmão, por cada irmã que está aqui nesse lugar, que se dispôs a estar aqui te adorando, te bendizendo, te exaltando. Eu te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada desse mês de maio, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger de todo o mal, de assaltos, de roubos, de furtos, de acidentes. Nos livra da mão do homem sanguinário. Acampa os teus anjos ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, porque tu és o Deus fiel, Senhor. Despede a tua igreja em paz, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja do Senhor diz amém. Aleluia.